Olá, amigos. Estamos ao vivo aí. Boa noite. Hoje, dia 7 de janeiro de 2020. Estamos aqui às 19 horas, começando nossa live. Todos acompanham? Todos ok? Olá, amigos. Boa noite. Nossa live. Todos a bordo? Ok. Professora Luma? Aqui, presente. Opa! Professor Ciro, por favor, faça o abre-alas aí. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Professor Paulo. Quem não é inscrito, já se inscreve aí, já se inscreve também no meu canal. A discussão hoje é sobre a recente mudança da reforma da Previdência Social. Nós vamos discutir, o professor Paulo vai discorrer aí sobre o tema da aposentadoria especial, como é que ficou, se não ficou, deram, não deram, como é que vai ficar agora, professor Paulo, essa questão toda? Assim, eu vejo que a gente vai ter aí pelo menos uma hora e pouco, para estar discutindo sobre isso, e quem está ao vivo tem toda a flexibilidade, ou melhor, a condição de estar perguntando aqui para a gente no chat, tanto eu como a professora Luma vamos acompanhar, o professor Luma que já vinha aí trabalhando na área de SFC, e vai estar levando os professores questionamentos, nós vamos discutir, vai ser bem bacana. Que legal. Professor Kleber, qual é a sua contribuição aí? Nosso convidado especial, né, que está aqui para nos ajudar em qualquer problema empecilho durante a live. Seja muito bem-vindo, professor Kleber. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, professor Paulo Rogério, professor Ciro. Pessoal, estou aqui participando dessa live como um convidado de luxo, digamos assim, né? A gente tem uma contribuição aí para o início da live. Estarei aqui aprendendo com todos e, a mim possível, também fazendo algumas indagações que sejam viáveis, tá certo? Valeu, professor. Vamos embora. Professor Luma, qual é a sua mensagem inicial aí? Seguinte, boa noite, pessoal. A gente está aqui com o privilégio, né, de ter o professor Paulo com a gente e poder conversar um pouco sobre todas essas mudanças, sobre tudo que tem afetado a aposentadoria especial, como a faixa de transição da aposentadoria especial vai afetar quem está aí já se preparando, né, para a aposentadoria, como é que tudo isso vai acontecer, quais as relevâncias de fato, a gente precisa ter bastante atenção, já que a gente agora está juntando aí as duas normativas, né, da idade e tempo de contribuição, e aí o que esse trabalhador está exposto aí a maiores riscos, né, portanto tem direito à aposentadoria especial, o que esperar dessa faixa que foi bem aumentada para esse trabalhador, vai estar mais tempo exposto a essa condição, né, de trabalho, e aí a gente também vai ter que fazer esse paralelo se realmente vai ser viável ou não, porque a gente vai cair contribuindo ou não para a condição de saúde desse trabalhador. E também a gente está aí com todas essas condições de atualização das NRs, que já foram atualizadas aí no mercado, inclusive o presidente se pronunciou recentemente. E o que fazer com tanta informação, né, professor? Então, a gente, considerando aí esse contexto, Luma, Ciro, Kleber, a gente separou em 4 pedaços essa live. Um pedaço histórico, para a gente contextualizar historicamente a aposentadoria especial. Depois, uma leitura a partir da emenda 20, que alterou a Constituição da República, em 98. Uma leitura atual a partir da emenda 103, alterada em novembro. E um debate nosso aqui em relação aos desdobramentos dessa última reforma, né? Que, ao meu ver, é uma reforma que dá em cima e tira embaixo.
Então, ela manteve o dispositivo do artigo 201, parágrafo 1º, com a ressalva, abrindo possibilidade para a aposentadoria especial à pessoa com deficiência e os trabalhadores submetidos a fator de risco químico físico biológico. Apesar do capto, né, apesar do comando abrir a possibilidade, quando você faz a leitura dos demais dispositivos dessa emenda, você percebe que houve um torniquete que torna praticamente impossível o trabalhador receber esse benefício. Então, eu queria propor a vocês um compartimento aí da live. A gente trabalha o histórico, depois emenda 20, emenda 103. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Combinado. Acho que é legal o senhor falar, um discurso que o senhor faz que eu acho muito interessante, que é sobre a história de o contexto todo da aposentadoria especial, onde, ao meu ver, é um consolo para o trabalhador, quer queira que não, algumas coisas, porque acaba que deveria, assim, se você pudesse tanto falar de que a aposentadoria especial deveria realmente ter um benefício para o trabalhador, num contexto onde ele vai trabalhar menos e vai se aposentar. E aí a gente vê várias situações, inclusive, de, se possível, o impacto do não recolhimento das contribuições diante disso, porque a gente sabe que é uma realidade. Acaba que, ao meu ver, grandes empresas deixam de recolher mesmo podendo. Então, se eu puder também falar sobre isso, eu acho que vai ser bem legal. O áudio, professor. O microfone está desligado. Professor, tá sem áudio. Quem for falar, ativa o áudio. Quem estiver escutando, deixa desligado. Pronto, porque tá dando. Desativando meu áudio agora. E o áudio da professora Luna, ela tá cortando, falhando um pouco. Isso. Opa! E agora? Tá tranquilo agora? Beleza. Pessoal, vê só, fazendo um histórico aí, pegando esse gancho aí do professor Ciro, né? A aposentadoria especial é uma situação de limite antropológico, um limite social. Aquela situação que deveria ser banida, só que a sociedade entende que ela deve continuar. Então, a sociedade ela tem um horizonte de probabilidades que é de 0 a 100%. Quando a sociedade entende que a contrapartida daquela atividade não é mais benéfica, ela faz o banimento. E com o banimento você tem a probabilidade igual a 0. Nas situações em que a sociedade entende que esse trabalho é fundamental, ainda que exponha e acometa alguns, para o bem da coletividade, vamos ter uma probabilidade muito alta, tendendo a 100% de agressividade com efetiva degeneração da saúde humana. Estamos falando de trabalhadores em trabalho confinado, não tem como a sociedade abrir mão disso. Estamos falando de trabalhadores que fazem manutenção em linha viva, trabalhador que faz atendimento em balcão de hospital, onde o fator de risco é intrínseco ao processo produtivo e não teria como fazer o banimento, por uma condição óbvia de que a sociedade entende que essas atividades devem continuar. E, em contrapartida, aí é a natureza sociológica, antropológica, jurídica da aposentadoria especial. Em contrapartida, a sociedade banca uma compensação social para esses trabalhadores holocausto, né? Estamos falando de sacrifício humano, estamos falando de uma imolação, né? Então, antropologicamente falando, estamos falando de uma situação onde a sociedade faz uma assunção de fazer mal a alguns para que a coletividade tenha um benefício. Essa é a lógica, esse é o pano de fundo, né, que norteia a aposentadoria especial. Diga-se passagem que não é jabuticaba, viu? Não é jabuticaba. Bélgica, Alemanha, Austrália, Áustria, Argentina, aqui no nosso colega vizinho. São 17 países ao todo no mundo. Isso é um estudo feito pela OIT, e quem tiver interesse, eu posso depois passar o link aí, mostrando que essa realidade de assunção de trabalhos impossíveis para benefício coletivo tem uma contrapartida na antropologia, na sociologia e no direito. No caso brasileiro, isso veio em 1960, com a Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social, que lá no artigo 31, especificamente artigo 31, cria a aposentadoria
antecipada, 15, 20, 25 anos. Na época, a aposentadoria podia ser de 30 anos, 25 anos e tal, mas essa era a regra geral, tá? E o tempo de serviço, na época era tempo de serviço, não era tempo de contribuição, era tempo de serviço. E o artigo 31 da LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, cria essa redução do tempo de contribuição como compensação social para essas situações de imolação. O que é imolação, pessoal? Imolação é a tribo que pega o curumim, qual curumim que corre mais, faz uma corrida lá na tribo, e o curuminzinho lá, o índio que correr mais, vai ser o cara que vai ficar na beirada da tribo. Porque esse cara passou pelo teste da tribo e ele tem mais condições de avisar ao pajé, ao cacique e os seus colegas lá de que um perigo se aproxima. Então, a probabilidade desse curumim, que fica lá na sentinela, fazendo aquele primeiro combate ali, o primeiro alerta, a probabilidade dele vir a óbito é muito grande, concorda? Estou falando muito rápido, pessoal? Tá? Então, trazendo... Não, professor, não está rápido não, está bem legal. Assim, o contexto está bem bacana. Está tranquilo, até é interessante você falando isso aí, me remeteu a uma situação. As pessoas que adquirem o direito à aposentadoria especial e ainda assim insistem em permanecer trabalhando. Depois você poderia falar um pouco sobre isso, é interessante. Isso é um desvio, né? Isso é um desvio. Isso vale para aposentadoria especial e vale para invalidez, né? Então, a lógica é exatamente de afastar, né? A pessoa já está numa situação consumada, né? No caso da invalidez, ou numa situação limite, no limite inferior da manifestação mórbida, né? Que é a aposentadoria especial, né? Isso aí é proibido, tá, Cílio? Isso é proibido, frontalmente proibido pelo direito e pela própria concepção de projeto da aposentadoria especial, né? Então, a aposentadoria, pessoal, o primeiro ponto que eu queria focar com vocês aqui é que nós, tribo, elegemos os nossos curumins que, por subordinação jurídica, não tem margem de manobra para dizer não à exposição. Então, pelo poder diretivo, poder disciplinar do empregador, aquele que está submetido à exposição, ele não tem grau de liberdade para dizer não a isso. Ok? Tal qual o curumim foi designado para ir para a beirada da floresta correr quando a onça se aproximar. A probabilidade da onça comê-lo é muito grande, concorda? E aí, quando esse curumim é comido pela onça, é feito todo um ritual de agradecimento, porque ele virou um sacrifício humano, né, em prol do todo, né? Trazendo para os tempos modernos, o que nós temos é um meio de produção, um processo capitalista, de quem manda, de quem obedece, uma norma vertical, descendente, muito forte, que é a norma trabalhista, que impõe um poder diretivo, um poder disciplinar, com a opção do empregador dispensar por justa causa aquele que se negar a produzir nessa situação de extremo risco, né? E nós temos um risco que é intrínseco ao processo produtivo, ou seja, não tem como trabalhar numa linha desenergizada sem alguém desenergizá-la, concorda? Quem vai desenergizar um barramento para a linha ficar desenergizada por força da NR10, que obriga que os trabalhadores trabalhem com a linha desenergizada? É alguém que vai desenergizá-la, não é? Portanto, a eletrocução, o risco elétrico é intrínseco ao processo produtivo. Aquele que faz manutenção na linha viva, aquele que trabalha num balcão do hospital, aquele que opera num processo produtivo que o ruído é ensurdecedor, porque o processo produtivo é ensurdecedor. Isso é intrínseco ao processo produtivo. E não há o que falar em eliminação de risco nesse caso, porque eliminar o risco pressupõe eliminar a própria atividade. E como a sociedade entendeu que essa atividade deve continuar, nós temos, portanto, uma vinculação direta entre produzir e adoecer por conta de uma conexão científica clara, evidente, entre fator de risco e acontecimento humano nefasto, deletério. Ok, Ciro? Está me ouvindo? Sim. Tem uma situação que eu acho muito interessante, que é quando você diz assim, um exemplo, né, prático, que é o corte do mármore. Corta seco, faz mal.
corta molhado, o risco de matar o cara era tributado. Então você tem escolher qual vai ser o mal pior. Enfim, a sociedade vai avançando e ela entende o seguinte, não dá, tem microfone aceso aí, tem microfone ligado aí. Luma, é o teu? É da Luma. Opa, melhorou. A sociedade vai evoluindo e a gente termina concluindo que não vale a pena manter escravo, né? A abolição da escravatura foi um momento típico, né? Onde você tem um meio de produção, uma relação de poder, uma sociedade organizada, quem manda, quem obedece, aquela mão de obra que você não quer que morra, né? Aquela mão de obra é patrimônio teu, né? Do fazendeiro, do senhor, né? Então, nesse caso, o escravo, entre aspas, termina sendo mais protegido que o trabalhador atual. Porque o escravo ele só leva 10 chibatadas, porque o próprio fazendeiro, não, só pode dar no máximo 10 chibatadas. Porque eu quero que ele continue trabalhando, ele é meu patrimônio. Quando você faz a abolição da escravatura, você assume um novo patamar, né? Isso vale para a abolição da escravatura, isso vale para o amianto. Agora há pouco foi banido o amianto no Brasil. Isso vale para orgânicos colorados, né? Substância altamente carcinogênica que passou pelo banimento. Agora, vamos fazer o banimento do benzeno? É carcinogênico, mas tem como banir o combustível, a gasolina, a cearia lá na coqueria da siderúrgica que produz benzeno a tonelada? Né? Então, aí a sociedade faz o debate. Não, é melhor ficar com os escravos. Não vamos fazer a abolição da escravatura, entendeu? O debate passa por aí. O que é economicamente viável, o que está dentro do status quo, daquela relação de poder, e aquilo que a gente vai dar como contrapartida, minimamente a migalha para essa situação, que é uma situação de quem cumpre e quem obedece. Então, situações extremas. A sociedade avança e faz o banimento. Probabilidade vai a zero. Banimento de quê? Da escravatura, do orgânico clorado, do benzeno, do amianto, ok? E continua convivendo com benzeno, com ruído, com poeira, porque são situações que a sociedade entende que o custo-benefício está valendo. Ou seja, tem mais benefício do que custo. A especial é um nome impróprio, pessoal, muito impróprio, tecnicamente equivocado. A gente não deve, como formadores de opinião, pessoas que estão em sala de aula, a gente está aí fazendo esse debate mais honesto possível, né, dentro das nossas crenças e nosso saber, né? A gente não deve usar a palavra aposentadoria especial porque ela é uma fraude ideológica. Quem é especial é a condição de trabalho. Por isso que eu faço questão de chamar de A7, a aposentadoria, as condições especiais do trabalho. Quem é especial não é a aposentadoria. A aposentadoria continua sendo por tempo de contribuição. Quem é especial é a forma que se engendra, que faz arquitetura, que bola, que estrutura um processo produtivo que sabidamente vai fazer mal à saúde. Então, essas condições especiais do trabalho, cujo sujeito responsabilizado é o empregador, ele é que tem que prestar contas dessa expulsão. É ele que está determinando a trajetória, a fonte e o receptor desse fator de risco. Né? E a gente se acostumou, enfim, até pela nossa escola mesmo, né? A gente faz curso de engenharia, curso técnico, curso de medicina, enfim. O pessoal que é da área de CERN, a gente aprende isso, né? A especial é um benefício do trabalhador. Isso aqui é uma benesse, é um privilégio. Não. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, tem alguém se acopletando daquela forma de produção para causar mal a outros. Né? Esse é um ponto. Então, assim, primeiro ponto aqui na nossa live, no contexto histórico, eu queria afirmar a posição seguinte. A aposentadoria, as condições especiais de trabalho, a 7, nasceu em 1960 pela Lopes, a Lei 3.607, na Lopes. Quem tiver interesse aqui, a gente, por favor, cadastre aí que a gente passa todo esse material para vocês. Então, tem esse histórico que eu coloquei no Excel, leia a lei, decreto a decreto, até chegar na emenda 103, que eu não vou passar com vocês aqui, não vai dar tempo, é algo muito mais elaborado, né? Mas, daquilo que eu me lembro aqui, pessoal, nós temos uma sequência que começa em 1960 e vai até 2019. Então, nós temos aí 60, 40, mais 19, 59 anos aí de idade dessa aposentadoria especial. Né? Ela começou com 15, 20, 25 anos, continua até hoje,
Isso foi sendo repetido. Basicamente, a Lopes se apropriou da lógica da insalubridade, periculosidade e penosidade. A insalubridade no Brasil nasce em 1935, antes da CLT. A CLT de 43. A CLT, inclusive, consolida uma das leis, que é a lei da insalubridade. Né? A periculosidade só vem 20 anos depois, 1955, periculosidade. Penosidade veio para algumas situações, trabalhadores de manicômio, né? Trabalhadores que trabalham em ambiente hospitalar, mas algo muito, muito residual, não tem uma lei específica, né? Até hoje você não tem uma lei específica para a penosidade. E a especial, né? Na lógica de imolação do curumim, a especial passa a ser mais uma compensação social. Então, nós temos dinheiro para o trabalhador via adicionais e redução do tempo de contribuição. Então, você mexe no tempo de contribuição e mexe em dinheiro. A terceira componente, que deveria ser mexida e ainda não foi, é a componente jornada. Porque a Constituição da República de 88, lá no artigo 7º, dispõe que é direito do trabalhador redução dos riscos. E a redução do risco, uma vez que o ambiente está estagnado com uma intensidade e a concentração muito alta, a redução não tem jeito senão pela redução de jornada. Né? Então, infelizmente, isso não avançou e nós temos aí um Brasil que perpetuou o 15, 20, 25 anos baseado em só Deus sabe em quê. Né? Uma pergunta fundamental é por que é 15, por que é 20, por que é 25? E outra, por que é ou? Por que não é de 15 a 25? No intervalo contínuo. A contribuição, que é o FACET, Financiamento, Aposentadorias e Condições Especiais de Trabalho, o FACET, vem com a 9732, em 98. Então, a 9732, a lei, introduz no Brasil a contribuição social incidente sobre a remuneração do trabalhador exposto a químico, físico, biológico ou associação, que seja o A7, né, de 15, 20, 25 anos. Essa contribuição vem em 98. E ela tem eficácia a partir de abril do ano subsequente, abril de 99. Então, o que nós temos hoje? Resumindo, nós temos o artigo 5758 da Lei 813, que regulamenta esse espólio jurídico aí, né, legal, né, desde 1960 até agora, com as alterações, né, alterações essas que tiraram, por exemplo, o A7 do categoria profissional, que antes era por categoria profissional, chegou a lei 9.032 em 95, jogou para laudo, para exposição, depois vieram, né, outros decretos regulamentando o atual anexo 4 do regulamento da Previdência, o 15, 20, 25 anos, ok? Pessoal, esse é o contexto, esse é o pano de fundo, tá? O que eu queria afirmar com vocês aqui nesse primeiro momento? Histórico. O histórico jurídico passa por um histórico social antropológico. O histórico social antropológico considera o momento econômico brasileiro, em que nós temos a transição do agropastoril para o industrial, ou pré-industrial, a época Vargas. Né? A gente precisa reconhecer o passado e não jogar pedra no passado, né, pessoal? Não é longe disso, né? Nós temos o Brasil agropastoril, da enxada, da foice, da estrovenga, né? E aí a gente começa uma pré-industrialização. E aí não tem jeito. Quando você sai de uma mão de obra intensiva, braçal, analfabeta, né, de baixa nutrição, com baixíssima capacidade, né, de escolaridade e tudo mais, a gente entra para a energia, né? A indústria tem basicamente energia, e aí você tem um cataclisma aí da acidente de trabalho. Né? Então, as nossas normas elas foram boas, pertinentes, compatíveis com o momento econômico brasileiro. Só que agora, em 2019, 2020, não se justifica, né? Não se justifica ter um processo produtivo adoecedor, matador, assassino, que nós temos hoje é um sistema produtivo efetivamente foi feito para matar, para adoecer, né? E quem segura a onda é o Estado brasileiro via INSS e via SUS, né? Adoeceu, enterra. Adoeceu, morreu, enterra. Adoeceu, manda para a Previdência. É a lógica, né? Aí você tem um processo cartorário baseado aí nessa estatização do SAT, que é outro capítulo, que lá com a live aí com o professor Kleber, na quinta-feira, a gente vai discutir
primeira, segunda e terceira geração de saúde do trabalhador, a gente vai aprofundar esse debate aí, mas o que nos toca agora em relação à aposentadoria especial é definição social política de uma compensação social para uma definição da sociedade. Vamos matar e adoecer porque é importante para mim. Não? Eu quero que haja hospitais. É possível que o hospital seja feito parasitário? Não. Eu quero ter energia elétrica para ligar o iPad para ficar no Zap, kkkk. Como é que faz isso? Tendo energia elétrica. Para ter energia elétrica para minha filha e para a cabeceira da cama na hora de dormir, ter energia elétrica, alguém vai estar se ferrando em algum lugar, meu amigo. E a sociedade, eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que pagar por isso para minha filha ter conforto aqui. Né? Esse é um ponto que a gente tem que ser muito honesto com isso. Né? Então, assim, a aposentadoria especial é uma fraude ideológica, porque o nome correto é aposentadoria por condições especiais do trabalho, que tem um financiamento chamado financiamento da aposentadoria por condições especiais do trabalho. A empresa que não quiser pagar o FACET, melhora o processo produtivo, só isso. E como é que você melhora? Mexendo na engenharia, mexendo no processo, mexendo nos tempos, movimentos, o ritmo e tudo mais. E na situação limite, pagar simplesmente. E paciência, a gente vai ter que arcar com esse volume de doentes chegando na Previdência Social. Professor, é muito interessante o que você falou agora, no contexto todo, porque é até um negócio que até parece que a Luma fala, que ela é muito boa nessa questão, ela fala muito da gestão do SST, até porque a gente está vivendo num momento onde tem que se preocupar mais com essa conjuntura, até para mitigar isso, o máximo possível. Então, dentro desse discurso, eu vejo que a maior situação que nós temos hoje é a necessidade de gestão do SST, que é onde as empresas acabam falhando até por excesso de querer capital, né? Dinheiro, recursos e tal. E o que me preocupa dessa gestão, né, Ciro e Paulo, o que acontece? A gente está aí passando pela essa reforma previdenciária, a gente está passando por um processo de atualização da normativa, né, regulamentadora, e a gente está deixando muito claro que eu vou ter mais tempo do meu trabalhador exposto a qualquer tipo de risco desse ambiente de trabalho, de condição especial ou não. Porém, eu também estou passando por um processo que está desresponsabilizando o empregador de muitas situações. Então, como é que isso vai ficar para a Previdência, de alguma forma? Vai haver uma lacuna aí de alguma forma? Nesse processo. Porque se eu deixo de proteger, muitas vezes eu estou criando um cenário propício para o acidente de trabalho acontecer. E aí a gente tem uma nova norma regulamentadora, onde tudo isso, né, tem ficado muito... tem ficado um tanto quanto ainda não muito claro para quem está estudando, para quem está vendo, para quem está acompanhando esse processo de atualização. A gente sente que o trabalhador vai ser penalizado, e aí a gente tem essa condição, porque eu estou expondo meu trabalhador agora por mais tempo. Eu estou dizendo para ele que agora ele vai ter que trabalhar mais, e ele vai ter que acoplar tanto tempo de contribuição como a idade dele. Então, eu vou ter que ter idade e tempo de contribuição atrelados para eu dizer que ele pode se aposentar. E, ao mesmo tempo, eu estou tirando uma grande parte de responsabilidade da empresa para com esse empregado. Como é que o senhor vê, assim, como é que vai ficar esse processo? Porque, na verdade, a reforma da Previdência, né, a gente sabe que foi o quê? Para tamponar esse escoamento de dinheiro, esse escoamento de valores que estão aí saindo dos cofres públicos da Previdência, para a gente contornar essa situação. Porém, a gente contorna de uma forma e abre uma lacuna de outra. Ô, professor, só antes de responder a pergunta da professora Luna, só pedir ao pessoal que está nos assistindo aí para se inscrever no canal aí do professor. É uma plataforma que ele está se iniciando ainda tem poucos inscritos e precisamos levar o número de inscritos para que o YouTube possa distribuir esse vídeo por mais pessoas, que é um conhecimento gratuito que está sendo oferecido à população como um todo. Então, vocês que estão aí, multipliquem esse link, peça para o pessoal distribuir, se inscrever no canal, que terá muitas novidades aí para frente. Beleza, professor? Obrigado, amigos.
Luma, você pediu você pediu um congresso internacional, não tem resposta para isso, não, Luma. O que eu percebo é o seguinte, assim, é uma desonestidade intelectual. O nosso debate não é honesto. Infelizmente, o que foi feito com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, essa pauta de atualização, que é um nome eufemístico, né, que está sendo dado para a revisão das NRs, essa pauta não tem nada a ver com saúde do trabalhador, né? Assim, nós temos aí, na verdade, uma desonestidade intelectual, não existe rombo da Previdência, o que nós temos é um produtor quanto mais de doentes, que é o processo produtivo. Então, nós temos 3 milhões de requerimentos ao ano, né? Imagina, que sistema sustenta 3 milhões de requerimentos ao ano, de requerimentos, né? Por benefício, por incapacidade temporária, permanente. Aí não, vamos fazer reforma porque está um rombo. Meu amigo, você tem que perguntar por que produz tanta fila para a Previdência. Por que a fila no balcão do INSS é tão grande? E aí a Globo filma o quê? Filma o balcão do INSS, o médico perito, que o médico é incompetente, que o INSS não presta, que é um bando de incompetente, que esse Estado está falido, Estado ineficiente, e não faz a pergunta para o CNPJ, que produziu aquela tonelada de doentes. Então, assim, o debate não é honesto. Então, essa reforma foi feita, uma reforma manca, que eu chamo de reforma manca. Vocês sabem o que é manco, não sabe, pessoal? Acaba sai piando assim, só de um lado. Então, fizeram a reforma só de um lado, amigo, só do lado de benefício. Por que não fizeram a reforma para o lado de custeio? Já que é desequilíbrio fiscal. Desequilíbrio é receita e despesa. Percebe, Luma? Que a gente foi meio que comendo coxo. A gente fica comendo naquele coxo que estão dizendo, olha, o problema é esse, o problema é esse. Mentira, o problema não é esse. O problema é produção violenta de doentes no Brasil por conta de um processo produtivo que sai barato e pouco arriscado praticar ilegalidade, chefe. Esse é o ponto. Sai barato e pouco arriscado assassinar trabalhador em canteiro de obra, causar lerdorte, transtorno mental. A doença mais prevalente no Brasil hoje é dorsopatia, M54, dor do lombo. PPRA não dá conta disso. Não existe PPD, não existe nenhuma norma NR de PPD. O que é PPD? Programa de Prevenção de Dorsopatia. Por que essa norma nunca vai sair? Porque as NRs são feitas pelos patrões, que está numa pauta de atualização que tem nada a ver com saúde do trabalhador. Mas aí, professor, no contexto aí, a Previdência que se vire, né? Não, mas é isso, cara, é isso. Adoece o peão e o peão que vai à Previdência, né? Então, aí a questão toda é o seguinte, é que você tem uma PEA, né, população economicamente ativa aí, 98 milhões, tem aí 13 milhões de desempregados, tem aí 38 milhões de empregados ocupados, dos 38 milhões caímos aí para 32 milhões de mão de obra formal, o resto é intermitente, informal, MEI, né? Agora todo mundo é MEI, né? Entregador de pizza, de bicicletinha, iFood, tudo agora é empreendedor, né? Então, assim, nós temos uma lógica em que o patronato, aquele patronato preocupado com a boa gestão, com fazer as coisas bem feitas, pessoal, empresário não é safado, empresário não é assassino, empresário não é matador. Mas é o processo, a forma que está colocada a ordem jurídica brasileira e a forma que tem essas compensações termina estimulando, infelizmente, a essa reprodução de um processo produtivo que leva 3 milhões de requerimentos ao ano e que a culpa é do trabalhador que se acidentou. Aí você reproduz coisas do tipo ato inseguro, o INSS é incompetente, essas NRs têm que ser revisadas, mas revisada por quem? Por que não foi revisada pela Associação das Vítimas? Por que lá na revisão das NR não tem lá a Associação das Vítimas? A academia não está lá, as associações científicas, as associações de ergonomistas, de engenheiros, de médicos. Por que não tem lá as associações dos trabalhadores vítimas de benzeno? Associação de Trabalhadores Vítimas de A, B, C, D, F, G, H. Não tem. Quem está lá? 3 engravatadozinhos lá que combinam o jogo, colocam uma pauta que não tem nada a ver com o saúde do trabalhador. Ferindo a Constituição da República, que diz que quem tem que normatizar, regulamentar a saúde do trabalhador é a norma sanitária, não é a norma trabalhista. A norma trabalhista não tem potência, não tem escopo para alcançar o bem jurídico saúde, por uma incompatibilidade de escopo. A norma trabalhista trata de relações de trabalho.
A norma trabalhista não tem potência para tratar sobre saúde. Saúde é assunto da direito sanitário, direito ambiental, meio ambiente de trabalho. Então, assim, como nós temos, pessoal, um debate desonesto, infelizmente, a pergunta da Luma, ela obriga que a gente dê um passo atrás aqui, ou alguns passos atrás, e a gente enxerga o seguinte: o debate é desonesto, desfocado, totalmente desfocado. É como se a gente estivesse numa caverna de Platão, enxergando aquela luzinha, NR, 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 amém, amém, irmão, NR, NR. NR é tudo que não presta. Porque é uma norma que foi feita para matar e adoecer. Entendeu? Não é uma norma sanitária, não é uma norma previdenciária, não é uma norma de direito público, onde o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse privado. A norma trabalhista é a norma de direito privado, onde o interesse privado se sobrepõe ao interesse coletivo. Inverteu tudo. E aí você tem, com base nesse discurso fácil, vamos reformar a Previdência porque está na zona, está desequilibrado. Sim, então por que você não reforma as alíquotas? Por que você não meteu lá a alíquota para exposição à ergonomia, exposição a transtorno mental, exposição à dossopatia? Já que o problema é desequilíbrio fiscal. Estou viajando muito, Kleber, Luma e Ciro? Não, de jeito nenhum. Você traduziu a minha inquietação em palavras. Tranquilo. Está ficando uma lacuna muito extensa com relação realmente à proteção do trabalhador, que para mim vai passar por uma questão de saúde pública e que infelizmente não é vista dessa forma, e a gente acaba aí trazendo, né, reproduzindo muitas vezes esse discurso de que a reforma da Previdência foi para tamponar um rombo, e que na verdade a gente sabe que muitas vezes isso é um discurso que é confortável, porém não é um discurso real. A gente sabe que isso realmente tem acontecido. A gente espera algumas coisas aí das atualizações, porém não é o que também tem acontecido, então a gente fica se sentindo aí violado, né? A gente fica se sentindo assim, metralhado, porque a gente vê situações que não contemplam, né, a real necessidade hoje do processo produtivo. A gente vê que cada vez mais cresce o número de pessoas afastadas por transtorno mental provocados pelo trabalho, tanto que a gente vê que a síndrome de burnout foi elevada a uma condição de adoecimento do trabalho e foi elevada à condição de categoria de doença mesmo, né? A CID-11 que vai vir aí, DSM, que estão aí para serem já efetuados na sua impressão, já estão trazendo essa categorização. Então, a gente vê que isso tem acontecido, a gente vê que a norma fala muito claramente na hora de uma avaliação de um funcionário, ele tem que ser avaliado de forma total, física e mental, de uma forma global, e a gente sabe que isso não é feito. Então, cada vez me inquieta mais e me atiça mais a tentar compreender esse mundo do trabalho. É interessante essa questão do custeio, porque eu confesso que todo esse tempo que eu tenho de trabalho na área, já são 13 anos, mas eu nunca presenciei uma fiscalização efetiva da Previdência, né? Então, eu recentemente tive acesso a uma empresa que tinha aí mês, deixava de recolher 3 milhões ou mais de aposentadoria especial e é uma empresa de porte muito grande, né? Porque 3 milhões aí, se fizer a conta reversa, vai dar 60 mil de base de cálculo. Então, é bem problemático isso, assim. Eu queria, assim, ver como que vai ficar esse cenário, até porque nós estamos num momento de cruzamento de dados, de informação, onde tudo deveria ser cruzado já. E aí, o que a gente tem daqui para frente, né? Com essas novas plataformas e com toda essa nova reestruturação que vai acontecer. Minha expectativa é que, pelo menos, eles passem a fiscalizar de forma mais efetiva, né? Se a gente pensar, Ciro... Eles quem, Ciro? Eles quem? Se a gente pensar nesse social como esse fiscal que nunca dorme... Porque, sabe o que é pior? É porque ser realmente atrelada, pode ser que dê certo. O pior é porque
o empresário alega que não sabia que tinha que recolher o FAI, né? Lá, o 6% lá para aposentar, o 9% ou 12%. Ele alega que não tinha conhecimento disso. Então é complicado, né? Eu acho que se tivesse uma fiscalização mais efetiva em cima disso, pelo menos de uma empresa de grande porte como essa que eu estou falando, assim, talvez esse déficit fosse até um pouco menor. Bem, vocês estão colocando aí situações bem densas, né? Que tem uma... Você está diante de uma treliça aí, né, amigo? Assim, então não é um esforço aqui nesse nó que vai resolver a resultante dessa estrutura, né? A gente está falando de uma estrutura doente, né? A estrutura está doente. Estamos baseados em um modelo de 1960, cara. Está baseado em um modelo cartorário, baseado em PPRA papel, baseado em DDS, CIPA, livro registro de empregado, focinheira, capacete, ato inseguro, CAT, quem emite é a empresa, essa de trabalho dessa empresa disser que é. A gente está baseado num grande faz de conta de um sistema que está altamente ultrapassado. É como se a gente estivesse discutindo aqui televisão preto e branco. Entendeu? Assim, como é que eu vou corrigir a sintonia da minha televisão em preto e branco? O que você está me perguntando, Ciro e Luma? Você está perguntando o seguinte: como é que eu vou corrigir a sintonia da minha televisão preto e branco? Meu amigo, televisão preto e branco foi muito importante para a gente, mas a gente hoje não consegue consertar a televisão preto e branco. A gente tem que trocar o sistema. Não dá para colocar bombril, toalha molhada atrás da televisão porque esquentou. Isso aí já foi, meu amigo. Então, nós estamos com a mentalidade de 1960, uma mentalidade de estatização do SAT, onde o caso de polícia com o empregador tinha muita preocupação com o acidente de trabalho. Ele fez questão de se livrar desse caso. Por quê? Porque ele fez lobby no Congresso para estatizar o segurança em trabalho. E colocar 3, 4 gatos pingados ali de CERMIT, capacetinho, focinheira, borrachinha, CIPA, DDS, essa enrolação aí. Paga 1, 2, 3%, morreu em terra, adoeceu, previdência. Então, esse sistema não tem solução. O que vocês estão querendo aí não existe, amigo. Não existe fiscalização para um sistema podre desse. Vai fiscalizar baseado em quê? Em NR28? Com 5 mil FII de alta infração? Pelo amor de Deus. O cara está brigando, torcendo para ser fiscalizado, para receber logo a alta infração, porque se ele receber o alta infração, ele paga pela metade, 50% do alta infração pago no ato vai para a metade, e ele tem um salvo-conduto, já foi fiscalizado. Agora posso matar e adoecer mais 30 anos, que esse fiscal nunca vai voltar aqui. Não é que o fiscal é incompetente, é que o sistema é podre. Está baseado no capítulo 5 da CLT, que não foi alvo da reforma trabalhista. Você não percebeu, não, a pegadinha, não? Fizeram a reforma trabalhista em toda a CLT e não mexeram no capítulo 5. Por que não mexeram no capítulo? Por que não mexeram no capítulo 5? Porque está muito bom, meu amigo. Ele está na televisão preto e branco. Ele está na televisão preto e branco, onde paga 1, 2, 3%, no limite paga 6% com o FAP. Se eu fosse privatizar isso no Bradesco Seguro, o Bradesco Seguro me cobraria quanto? Percebe? O culpado é o Estado que não fiscaliza. Então nós temos o professor Ciro Mariano, estou fazendo uma provocação aqui agora, o professor Ciro Mariano fazendo a reprodução daquilo que eles querem que a gente reproduza, que é baseado no capítulo 5 da CLT, totalmente ultrapassado, não se coaduna com a Constituição de 88, porque a Constituição de 88 diz que saúde do trabalhador, o assunto é sanitário, polipartite, universal, com controle externo e não controle interno. Não é a comissão interna da CIPA, é a comissão externa, formada pelos Conselhos Nacional de Saúde, Conselho Estadual, Conselho Municipal, com vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, pelo fiscal sanitário, porque o assunto é sanitário, é saúde. Então aí está tudo errado, velho. A gente está tratando com NR, norma trabalhista, na Constituição de 67. E a Constituição de 88 preconiza um outro eixo. É o eixo sanitário, o eixo meio bem de trabalho. Então, desculpa aí, Ciro. Ô, professor. Mas, a gente está preso aqui nessa armadilha, cara. Eu acho professor.
Rapidinho aqui. No caso, professor, esse sistema produtivo matador aí que o senhor menciona, qual seria a solução para ele mais, digamos assim, plausível, mais rápida, que a gente teria de imediato? E como fica a situação daquele técnico de segurança que está lá na ponta, recebe toda a pancada? Fala, Ciro. Eu te provoquei tanto, né? Não, na verdade até acho legal, acho bacana, porque é muito disso mesmo, não tem pra onde correr. Porque se a gente parar para analisar o contexto todo, nós somos, na grande maioria, dentro das empresas, claro, aplicadores da norma. E a norma, como você pontuou aí, é cheia de vícios e falhas que vêm se repetindo e acumulando. Eu estava numa empresa e a preocupação do engenheiro lá era seguir a norma que estava e que antes de mudar. E eu não entendi aquilo. Então, assim, eu acho bem interessante tudo isso, só que, pegando pelo contexto todo, a gente tem que começar do zero a coisa toda. Porque se for avaliar isso, por quê? Fiscalização não dá conta, ok. Aí, a ANR em si não visa a proteção integral do trabalhador ou do trabalho, acaba sendo algo meio que para dizer assim, não, a empresa X cumpre a norma do jeito que está na norma. Então, se está na norma, está valendo. Entendeu? Assim, a gente, pegando toda essa sua contextualização desde o começo, aonde vai realmente continuar morrendo gente e alejando e botando para... Não tem muito correr. Considerando o que a gente tem hoje e o que está previsto para continuar fazendo. Então, professor Ciro aí, o técnico de segurança, ele é um operador de um sistema que foi concebido. Se o sistema concebido privilegia gestão, nós vamos empregar muito mais técnico de segurança do que a atual NR4 coloca. Porque a NR4, dentro do contexto da CLT, é uma norma cala-boca, é uma norma faz de conta, dentro de um sistema de que, eu tenho que ter aqui o mínimo para oferecer à sociedade, já que eu estatizei o risco, né? Eu socializei todo o prejuízo social para a sociedade, saí do esquema de risco privado, que era o esquema que começou em 1919 e perdurou até 1967. O SAT brasileiro, pessoal, era privado, entendeu? Então, na lógica privada, o técnico de segurança tem muito mais trabalho e muito mais competência e muito mais barganha para fazer acontecer prevenção. Por quê? Porque é caso de polícia. Quem paga o doente é o empregador, porque o sistema é privado. Isso é 1919 a 67. Quando chega a 67, o sistema foi estatizado. Ou seja, tirou toda a pressão de prevenção. Por quê? Morreu em terra, adoeceu previdência. E para não ficar tão escancarado, vieram as NRs, entendeu? Tanto é que a coercitividade é muito baixa. O valor do descumprimento do ANR é ridículo. Por quê? Porque já foi pactuado, já foi tratado isso, entendeu? As seguradoras que perderam muito na época receberam a contrapartida. Qual foi? Receberam o DPVAT. As seguradoras que perderam o seguro privado para as empresas em relação ao acidente de trabalho ficariam sem clientela, certo? O que é que o governo negociou na época? Governo ditadura, 1967. Estamos aí no AI-5, lembra? Esse é o contexto histórico. Então, nós temos aí um toma lá da cá. Fala o seguinte, como isso aqui vai ficar muito caro, a gente estatiza e paga e cobra aqui 0,25, 0,5, 0,75, que é o SAT da época. Hoje é 1, 2, 3%. Coloca aqui umas NRs, tem uma portariazinha aqui, 3.214, a gente coloca aqui, esse custo fixo está diluído no faturamento da empresa e não precisa se preocupar com prevenção. Então, porque é fatalidade, Deus que quis, é ato inseguro, trabalhador nordestino, Paraíba, aquelas coisas, pernambucano, tal, né? E aí, assim, o debate não é feito de forma honesta, né? Só que o Brasil evoluiu, os bons empregadores perceberam que isso também não é bom. Então, assim, estamos falando, qual é a saída, Kleber? Qual é a saída? O nosso empregador, cara, o nosso empresário, ele tem um tino, ele tem uma capacidade, ele consegue fazer água de pedra, porque nesse esquema produtivo nosso,
é um esquema produtivo que não valoriza os bons empregadores. Você valoriza o mau empregador. Entendeu? Então, qual é a saída para isso? É dar um choque de qualidade, como a gente deu 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás, Kleber, você viveu isso aí, tinha lá o inspetor de qualidade, não tinha? Tinha o inspetor de qualidade, setor de qualidade, qualidade total, controle de qualidade, garantia da qualidade, bababá. Hoje em dia não se fala mais disso. Por quê? Porque qualidade passou a ser parte integrante da produção. E você matou o cargo de inspetor de qualidade. Hoje quem faz qualidade é o próprio operador, é o próprio produtor, né? O nosso soldador, o pintor, né? O nosso advogado, enfim. Então, qual é a saída? O que é que eu enxergo? É fazer o que a gente fez com qualidade lá atrás. Existia o custo qualidade Brasil, existia o custo Brasil. E hoje não existe mais. Analogamente, o custo de SESMIT, de saúde do trabalhador, é incorporado ao processo produtivo dentro de uma lógica de que nós temos que prestar contas para a sociedade. Então, basta uma revisão, por exemplo, um parágrafo na Lei 6.404, Kleber. A Lei 6.404 trata do sociedade por ações, publicar balanço patrimonial, econômico, financeiro, não é assim, uma? Lá na contabilidade. Então, empresas de capital aberto, Bolsa de Valores, CVM, publicação de balanço em jornal dizendo quanto matou, quanto adoeceu no ano passado. Isso é passivo. O nome disso é passivo, que compõe o balanço patrimonial. Só que patrimônio de uma perspectiva maior, né? Que incorpora a saúde do trabalhador. E aí, com prestação de contas, com subvenção creditícia, subvenção tributária, dá crédito para empresas TJLP de 0,001% ao ano aí, né? Meu amigo, é o seguinte, sai muito mais barato dar dinheiro emprestado para esse povo fazer PPRA para valer, colocar EPC para valer, sai muito mais barato do que pagar invalidez no INSS, cara. São 4,5 bilhões de reais que a gente paga de invalidez, casos novos. Casos novos. Dizer que o Brasil não tem dinheiro para fazer prevenção? O que está errado? É a plataforma. A plataforma que está suportando o sistema de saúde do trabalhador no Brasil é uma plataforma podre, que não se aproveita nada. Ela está baseada num sistema de estatização do SAT, em que a lógica é tanto faz, tanto fez, porque eu já paguei o SAT, já dei capacete, focinheira, já tenho um CERMIT aqui para fazer DDS de manhã, Deus te ama, volta para casa que teu filho te ama, aquelas conversas. Né? E o foco é o empregador. E o empregador, por sua vez, não se sente estimulado para fazer prevenção. O empregador que está preocupado mesmo em fazer coisas boas. Esse empregador, nós, sociedade, não valorizamos. Como é que a gente valoriza o bom empregador? A partir da terceira geração de saúde do trabalhador, com gestão por desempenho, gestão por resultado, transparência, é social está dentro desse contexto. Por isso que foi boicotado agora. Por que boicotaram o social? Porque ia dar transparência para as boas empresas e ia mostrar as nádegas de algumas outras, né? Então, esse tipo de live aqui ajuda para a gente fomentar o debate, né, amigo? E dizer o seguinte, a gente tá muito cordeirinho, velho. Tá muito comendo no coxo, entendeu? Ó, o coxo é esse, come aqui, você só sabe isso, NR, né? E a gente não abre o debate para por que se adoece tanto no Brasil. Por que empresas não têm estímulo para fazer melhoria ambiental? Qual a externalidade positiva, do ponto de vista econômico, que a gente pode oferecer às empresas que produzirem bem, bom, bonito, barato, sem contaminar o lençol freático, sem adoecer o trabalhador? Né? Que é a quintessência da gestão moderna hoje, a quintessência passa por eles 5 dedos, né? Produzir bem, bonito, barato, sem contaminar o lençol freático e sem adoecer o trabalhador. Né? É quase utópico, né? Mas a gente já viveu isso. A gente já viveu isso na qualidade, amigo. O Brasil viveu exatamente isso. No PBBQ, Plano Brasileiro de Produtividade e Qualidade, né? E eu participei disso na época que eu estava na Petrobras, né? Teve toda uma revolução por trás disso, né? Teve uma revolução, né? Onde o item nacional, né? Nacionalização dos itens de produção passou necessariamente pelo crivo da qualidade. E não dava para ser qualidade apêndice. Tem que ser qualidade intrínseca. Analogamente, não dá para ser saúde do trabalhador apêndice. Num container com aquela cruz vermelha, não sei se em Fortaleza tem isso, mas nos canteiros de obra que eu trabalhava, tem um container branco com uma cruz vermelha,
Uma farmacinha, bandeira, meteolato, sorrisal, e agora diclofenaco. O problema agora é tendinite, né? Então, assim, não dá para ter esse container, não dá para ter um apêndice. Isso tem que estar no processo produtivo. Agora, isso só acontece, resumindo, fechando aqui a fala, isso só acontece se o empregador perceber valor agregado ao produto. E para ele perceber valor agregado ao produto, a gente tem que mexer em vários nós dessa treliça. Primeiro nó é o nó econômico, vantagem competitiva, o nó tributário e o nó creditício. Ou seja, subvenção creditícia, tem que dar dinheiro para as empresas. Amigo, seguinte, olha, você quer fazer um PPRA rodar? Você quer fazer um EPC? Tem dinheiro para isso. Você não vai comprar EPI, você vai fazer um EPC. Você vai ter um plano mestre de manutenção para fazer rodar o EPC. Não vai ter pó na área, vai ter um captador de pó. E aí o técnico de segurança, Kleber, vai ter muito emprego, porque a gente vai rasgar em NR4, porque o empregador, que hoje é obrigado a contratar 1, 2, 3, 4 para fazer tabela, só para cumprir tabela, esse trabalhador não tem força para nada no CERMIT, nem engenheiro, nem médico, não, só quando morre, quando tem acidente que sai na Globo, aí o cara procura lá o CIPA ou o CERMIT, né? Mas esse trabalhador do CERMIT hoje, ele está ali para cumprir tabela. Na perspectiva de que o empregador quer resultado, ele vai precisar de muito mais, não vai? E aí vai contratar muitos técnicos, muitos engenheiros e tudo mais. Creditício, subvenção tributária, estímulo tributário para, né, alargamento desse 1, 2, 3%, alterar a lei, mexer com alíquotas que vão de 0,01% a 30%, né? Incorporar o FAP na dinâmica do SAT, acabar com o FAP como ele está hoje, né? Se trabalhar com o SAT com um horizonte, né, um elástico de alíquotas que alcancem a alta acidentalidade e a baixíssima acidentalidade, esse 1, 2, 3%, apesar de ser 0,5%, apesar de ser 50% a 100%, né, do FAP, apesar de ter essa acomodação pelo FAP, ainda assim é um intervalo muito pequeno, né? Uma outra abordagem é obrigar as empresas a publicar balanço com itens relacionados à saúde do trabalhador, por exemplo. Outra abordagem é trazer a vigilância sanitária para dentro da briga, que é o assunto constitucional colocado para a saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador, quem fiscaliza é vigilante sanitário. E aí você tem transferência de orçamento via orçamento da União para os estados e municípios para fiscalização, né? Então, o fiscal do trabalho perde o emprego? Não, que ele continua fiscalizando CLT. Agora, o assunto sanitário não diz respeito à CLT. É impossível a INR tratar de saúde, uma vez que a CLT não trata de saúde, porque é norma trabalhista que está no escopo de relação privada, de direito privado. Isso é um erro lógico, gigante. Então, não tem saída para isso. Voltamos aí, vamos voltar aí para a aposentadoria. Vamos. Só preparar uma apresentaçãozinha, né? Dançou. Quer seguir com ela agora? Dançou tudo? Já estamos aqui com quase 1 hora de papo e eu terminei me empolgando. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Mas é muito bom você falando, até porque a galera gosta muito das suas falas e você interage muito bem. Eu particularmente, eu acho muito interessante. A primeira vez que eu vi foi lá em São Paulo e foi uma coisa assim que eu e a Luma, meio que, como a gente aqui no Nordeste, meio abestado, né? Olhando para a coisa toda. E é muito bacana. E assim, eu acho que a galera está gostando bastante. Até porque você fez aí um resumão da conjuntura toda, né? Do que era, do que foi e do que como está sendo e como vai se projetando para frente, né? Eu acho isso muito bacana. A gente esteve aqui já online com a gente, tem 27 pessoas assistindo, então isso é muito bacana. E esse fluxo vem se mantendo durante toda essa live, já são praticamente 1 hora de fala. Algumas pessoas falaram alguns comentários, algumas críticas, né? Falando que a moça aqui comentou que acabou de montar uma loja de EPI, né? A Leandra acabou de montar uma loja de EPI, mas quer queira, quer não, é isso, assim, a gente está vivendo num país onde a segurança do trabalhador é o que menos se pede, como você falou, o boicote do E-Social, e que, na verdade, estão querendo boicotar o E-Social para todas as áreas, não somente para o SST, mas acredito que isso uma hora vai vingar. Espero que dê tudo certo.
Então, estamos com 1 hora aqui, amigos, e eu terminei fazendo aí um apanhado, porque o assunto da aposentadoria especial, ele está no contexto, né? Não dá para você sacar e não enxergar o que está por baixo, né? A aposentadoria especial é uma compensação social a partir de uma definição social que considera parte importante desse processo produtivo, que é o empregador. E o empregador que tem uma normatização que não é propositiva. É uma normatização que é regressiva, que não alimenta, que não dá vazão, não ajuda na prevenção, né? Por quê? Porque ela está baseada na Constituição da República de 67. Então, todo normativo hoje que nós temos trabalhista está baseado na Constituição de 67. Né? O Ciro saiu aí. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês uma curiosidade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deve ter caído a conexão do Ciro. Pois não. Eu acho que ele... Ô, professor, se eu ficar atento aí na hora que o Ciro solicitar a conexão de volta, para o senhor aceitar. Tá. Então, amigos, eu vou compartilhar uma curiosidade. Cadê o Ciro? Vamos lá. Então, compartilhar aqui, vamos lá. Compartilhar a tela. Compartilhar. Vou pegar aqui. Vocês estão enxergando o PowerPoint aí? Vocês estão enxergando o PowerPoint, pessoal? Ajuda aí, Luma. Tá enxergando o PowerPoint? Tá no infinito, bota no PowerPoint. Porque é o seguinte, professor, deixa eu só dar uma pequena orientação, senhor. Quando o senhor colocar no PowerPoint, o senhor não coloque em modo slide, não. O senhor vai ter que deixar ele no modo normal, com aquelas janelinhas laterais, porque se o senhor colocar no modo slide, o senhor vai ficar sem ver nada, só vai ver o PowerPoint. O senhor não vai ter noção do que está se passando. Tá. Agora melhorou? Pronto, é isso aí. Agora também o senhor pode optar para colocar a sua tela menor, porque sua imagem está bem maior do que o do PowerPoint. Então, esse aqui, assim? Melhorou? Melhorou? Não. Seria... Pronto, seria esse aí. Pessoal, olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante. A lei 3.807 de 1960. E ela introduziu o artigo 31, tá vendo? E ela colocou uma trava aqui, ó, 50 anos. Vai ter direito a 15, 20, 25 anos. Tem um microfone aberto aí. Luma, acho que é o teu. É o meu. Opa! Beleza. Então, o que é que nós temos aqui? Em 1960, é uma curiosidade, a LOPS, a Lei Orgânica de Previdência Social, introduziu a aposentadoria com esse nome, ó, aposentadoria especial. E falou o seguinte, 15, 20, 25 anos, conforme a atividade profissional, em serviços considerados penosos e saludos perigosos. E quem vai definir essa lista é o decreto do Executivo. Então, essa estrutura, ela perdura até hoje. Então, você tem um comando na lei dizendo que o tempo é reduzido para 15, 20, 25 anos e tem um limite aqui de idade. Olha que interessante. Isso foi em 1960, pessoal. Quando nasceu a especial, ela nasceu com um limite de idade, Luma. Só que isso foi um erro. Isso foi um erro. O próprio legislador percebeu. O próprio legislador editou, na sequência, a supressão da idade de 55 anos para o artigo 32, que trata de tempo de serviço. E a lei 5.440-A suprime 50 anos para o artigo 31.
Então, o artigo 31 é o nosso artigo especial. Qual foi a explicação? A explicação foi dada pelo próprio relator do projeto. O deputado Floriceno Paixão. Então, esse deputado disse o seguinte, na exposição de motivos, pessoal. A recente lei que suprimiu o fator de idade do INPS, do artigo 32, trata de tempo de serviço, e esqueceram, ele usou o verbo esqueceram, esqueceram os legisladores, entretanto, de estender a supressão ao mesmo requisito da especial. Ou seja, passou batido. O legislador, na Lopes, passou batido, colocou uma trava etária como se a aposentadoria de idade fosse. Na verdade, isso aqui foi um erro reconhecido pelo próprio legislador, que nas leis subsequentes corrigiram. Né? Suprimiu, está aqui, supressão de 55 anos para tempo de contribuição, artigo 32, tempo de serviço, e suprimiu 50 anos, que é a idade, para o artigo 31 da aposentadoria especial. Então, assim, o requisito idade para especial é uma aberração, ela é uma contradição lógica. Por quê? Porque a idade, voltando aqui para o nosso link, né? Opa, vamos lá. A idade, pessoal, não é, por óbvio, não é um marcador ambiental. E a aposentadoria especial, a variável sob medição é a variável ambiente. Como é que você coloca a idade para uma variável ambiente? É como se medir a inteligência pela altura da pessoa. Né? É uma variável esdrúxula, né? Espúria, né? Não tem nenhuma conexão, nenhuma explicação do fenômeno. Né? O fenômeno é aposentar mais cedo porque o ambiente expôs o maior fator de risco. O que é que eles fizeram agora na emenda 103? Colocaram a trava da idade. Isso quer dizer o seguinte, criaram um cárcere privado, pessoal. Eu vou escrever aqui, ó, para não ter dúvida. Cárcere previdenciário. A Constituição da República, emendada em 12 de novembro de 2019, pela emenda 103, criou o cárcere previdenciário. Então, o cara começa a trabalhar com 20 anos, exposto a ruído, ele vai para 45 anos de idade, diz a emenda que ele tem que esperar 60 anos. Ou seja, de 45 para 60 anos, ele vai ficar em cárcere previdenciário de 15 anos. Professora Luma, 15 anos de cárcere previdenciário. Por quê? Porque foi criado um batente etário, um batente por idade. Ele atende o requisito de subordinação a fator de risco por 25 anos, e ele é obrigado a ficar mais 15. Obviamente, ele vai ficar desempregado. E nessa condição, ele vai ter que pagar facultativamente. Pagando, inclusive, em cima do seguro-desemprego. Olha que loucura. Porque ele não vai conseguir mais emprego, porque ele já está ali no limbo, né? 45, 50 anos já está no limbo. Isso, trabalhador com 25 anos, Luma. Imagina agora um mineiro, entrou com 20 anos, passou 15, ele vai para 35 anos, ele vai ficar 35 para 55 anos, ele vai ficar 20 anos de cárcere previdenciário. Quais são as opções do trabalhador no cárcere previdenciário? Continuar pagando mesmo sem remuneração, facultativo, condição de segurado facultativo. Se sujeitar a trabalho informal, e aí ficar pagando como facultativo. Se sujeitar a uma situação de novo emprego esse que não é especial. Pessoal, eu estou aqui no limite, tá? O cara passou 25 anos na especial. Isso não existe. Isso não existe. Né? Até porque se ele ficar na mesma empresa, ele progride, muda de função, muda de cargo, né? Ele termina tendo uma ascensão profissional e a sequência lógica é ele deixar de ser exposto. Né? Então, na prática, esses 25 anos jamais vão existir. Então, primeira aberração é a introdução de um limite etário, que o próprio legislador ordinário, lá em 60, reconheceu que foi um erro, foi um esquecimento. Eles largaram a idade para todas as aposentadorias, que era só para aposentadoria por idade. Né? Tá claro isso, pessoal? Primeiro item aí, idade. A idade é um absurdo lógico. Por que absurdo lógico?
porque o marcador ambiental não se mede com o marcador biológico, e a idade é biológica. E o ambiente depende de fatores de risco que não tem nada a ver com a idade. Tanto faz um recém-nascido, um velho, um novo, um pernambucano, tanto faz a idade, né? A segunda aberração aí, e aí para mim é inconstitucional, isso eu entendo que a gente vai avançar no STF, trazendo aí evidências objetivas de que o poder constituinte derivado, ao fazer a emenda 103, afronta o poder constituinte originário ao não reconhecer o patrimônio previdenciário. Qual seja, trabalhei 10 anos na especial e não terei direito à conversão. Isso é uma afronta. Por quê? Porque constitui meu patrimônio previdenciário ter se subordinado a um processo produtivo que ensejou 14 anos e não 10. Porque na conta, você multiplica por 1,4, 40% de aceleração do tempo exposto. Por quê? Porque é 35 dividido por 25. 35 dividido por 25 dá 1,4. E o fator de aceleração, portanto, o fator de precocidade, é de 40%. Então, para cada mês que eu trabalho, deve contar 42 dias. Para cada ano, para cada 10 anos que eu trabalho, deve contar 14 anos. Aí vem o artigo 19 da emenda 123, a emenda 103, e diz o seguinte: não pode converter a partir da publicação. A segunda consequência dessa não conversão é que você tira a obrigatoriedade da contribuição. Olha que loucura, olha que maluquice. Porque o empregador passa a ficar desobrigado dessa contribuição, uma vez que ela tem natureza jurídica de taxa. E sendo taxa, tem a contrapartida necessária. Como a própria Constituição já disse que não vai ter contrapartida, porque não converte o tempo, o empregador se desobriga. Certo? Então, por esses dois motivos, o motivo do patrimônio previdenciário, do ferimento da dignidade da pessoa humana, do ferimento do enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa, porque, na verdade, você tem um patrão que está expondo o trabalhador a risco esse ensejador de um prejuízo e que, portanto, de um lucro para o outro lado. Partidas dobradas, nós temos, de um lado, despesa, do outro lado, debita, acredita, né? Sim, Luba? Né? Se de um lado você tem prejuízo para o trabalhador, prejuízo à saúde, do outro lado você tem a contrapartida para o empregador. Então você teria, não havendo a conversão, não havendo a natureza jurídica de taxa, a contrapartida dessa contribuição, né? Que a taxa ela se diferencia do imposto exatamente pela divisibilidade, pela individualidade e pela contrapartida necessária, disponível ou em potencial colocada ao usuário, né? E o usuário, neste caso, é o NIT, é o trabalhador que está subornado ao processo produtivo que tem fator de risco ensejador de 25 anos. Aí vem a Constituição da República, no poder constituinte derivado, no meu entender, inconstitucional, exatamente por esse motivo, que diz o seguinte: não, neste caso, não se converte, não. Aqui em diante, quem trabalhar a partir de 12 de novembro de 2019, não converterá o tempo de especial. Não converter o tempo especial é ferir princípios constitucionais originários, portanto, pétreos, porque diz respeito a direitos humanos, diz respeito a garantias individuais e coletivas, né? Direitos fundamentais, né? É o patrimônio previdenciário, é a dignidade da pessoa humana, enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Né? Resumindo, professor, vamos botar na tora. Já botaram, né? A pergunta a questão agora é nós, né? A pergunta é: como mudar isso? Como derrubar esse negócio? Fazer É isso. Junta nós quatro aqui, a gente redige. Já começa o movimento, né? Redige um texto. É inconstitucional. Por quê? Por causa disso. Não se sustenta por causa disso. Isso aqui é uma imbecilidade. Qualquer menino de 5 anos entende que isso aqui não faz sentido. Como é que eu sou obrigado a ficar exposto? O processo produtivo me obriga por subordinação jurídica e depois não converte? Cadê meu patrimônio? Resumindo, alguém tem que tomar à frente e levantar a bandeira dessa galera que vai ser prejudicada com isso. Porque é um prejuízo direto a todo mundo, né? Somos nós, amigos. Somos nós. Né? Você está aí para isso, a Luma está aí para isso, o professor Kleber. Vamos usar a cultura, escrever,
produzir artigo científico, produzir artigo de mídia, produzir textos, e-book, live, enfim. Eu vejo como um prejuízo social mesmo, sabe, Paulo? A longo prazo, o que a gente tem de prejuízo é um prejuízo da pessoa humana, né? E um prejuízo de saúde pública, sanitária, é o que a gente encontra aí, e é o que a gente já tem, e é um desdobramento que cada vez vai ficar mais forte. Perfeito. Amigos, então vamos lá. Idade, aberração. Não conversão, aberração. Né? É um sistema de transição que é pior que o sistema definitivo. Porque aquele que não se aposentou até 12 de novembro, ele vai pegar parte do período na especial para trás, pela regra da emenda 20, e parte do período da especial para frente, com base a partir da emenda 103 para frente. Então ele vai pegar 10 anos para trás, 15 anos para frente. Os 10 anos para trás e 15 anos para frente, ele só vai converter os 10 anos. Os 15, diz a Constituição, que não converte para frente. Então, ele vai converter os 10 anos e vai cair numa regra de transição para 55, 58, a regra de pontos, né? Em que você tem que fazer a somatória de idade, ter contribuição e alcançar os pontos. 86 pontos, né? Isso está lá no artigo 19 da Constituição da República. Então, a regra de pontos é pior que a regra definitiva. A regra de transição é pior que a regra definitiva. E você... uma gamificação da regra previdenciária, né? É dizer o seguinte, ó, vocês são imbecis. Vocês que estão lendo essa norma, vocês são imbecis. Desculpem, né? Com toda a venha. O que está escrito aqui é para dizer o seguinte: em cima tem direito, embaixo eu extingo o direito. Via uma trava etária absurda, sem nenhuma justificação minimamente plausível, como se a idade explicasse o fenômeno mórbido, né, pelo processo produtivo. Né? A segunda aberração é a introdução da impossibilidade da conversão de tempo. A terceira é essa colocação aí de uma transição que é pior que a regra definitiva. E tem outras charadinhas aí. A gente vai ficar mais ou menos passando por esse processo de transição aproximadamente uns 14 anos, né, depois, de fato, da implementação. Então, imaginei a quantidade de gente vai ser prejudicada nesse processo de transição. E assim, colocaram um monte de charadinha, um monte de casca de banana. Não pode categoria profissional. Não pode, tem que ser químico, físico, biológico ou associação desses. No texto anterior era químico, físico, biológico ou associação. Não tinha um pronome demonstrativo desses. Por quê? Porque no texto anterior é químico, físico, biológico ou associação de agentes. Quais agentes? Químico, físico, biológico, mecânico, acidente, psicossocial, psicoergonômico, biomecânico. Todos os fatores de risco. O que é que eles fizeram agora? Meteram um pronome demonstrativo desses, dizendo psicoergonômico não entra, biomecânico não entra, acidente mecânico não entra. Restringiram. Colocaram lá, não pode categoria profissional nem ocupação. Mas como? Se a própria Constituição da República diz que vale o artigo 5758, até que lei complementar saia, certo? O 5758 da 813, a lei de benefício, remete para o regulamento da Previdência, que está dizendo que é por atividade. Se você pega biológico lá, é por atividade, já viram lá? Trabalhador de cemitério, que trabalha em necrópsia, trabalhador coletor de lixo, já é por atividade lá no decreto. Ou seja, a Constituição da República está dizendo que não, aí a Constituição da República está dizendo que sim, desde que não, talvez sim, que talvez não. Até que a lei complementar sai, que vai demorar um tempão, né? Então, assim, tem muita charadinha, ficou muito texto de pegadinha, sabe? Ficou... E assim, e não enfrentou o problema. Qual é o problema? Processo produtivo adoecedor. O custeio era para ser forte aí. Por que essa emenda não colocou novas alíquotas para esse pregador que... né? Estou sendo muito cruel, pessoal? Muito chato? Não, para mim você está sendo claro.
claro e objetivo com o processo que a gente está passando aí no país. Eu acho bem legal, eu só queria era que muitas pessoas assistissem esse vídeo até para criar um mínimo de consciência sobre o tema, porque é um tema muito sério e de aprofundamento. Você fez várias indagações. E a galera tem que assistir isso, assim, tem que, porque se não começar realmente essa coisa de um movimento, a gente vai nadar no seco. Porque, com certeza, muitas pessoas que escutarem tudo isso vão ficar, esse povo é doido, vou-me embora. E é isso. A gente acabou de passar por uma aula de história, de antropologia, de sociologia, né? Então, acho que isso faz... E português, tá? Em português, que não muito. Hã? E aula de português também, que ele é um monstro. Também. Né? Então, a gente acabou de passar por um processo aqui com o Paulo, de conseguir expandir mesmo a consciência para o que a gente está vivendo. Não é simplesmente reproduzir o discurso aí que a gente encontra, né, nos jornais, e que é um discurso extremamente conformista do processo que a gente está vivendo. E sim, poder realmente abrir a consciência, pensar um pouco além, para entender que processo é esse e para onde esse processo vai levar a gente. Professor Kleber, coloque sua manifestação aí, meu amigo. Professor, feito o aluno falou, né? Tivemos aqui uma grande aula, uma explanação perfeita e abrindo os horizontes. Feito o professor Ciro também falou, e espero que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis para que possamos expandir essas orientações, essas informações que está sendo nos passada, e a expectativa é que realmente consiga se levantar, se fazer um levante nacional para que possamos começar essa ação, começar a divulgar o que foi feito, o que está sendo feito e o que pode ser feito. Então, professor, realmente foi uma aula muito ampla aqui, foi muita informação para a gente condensar tudo ao mesmo tempo, mas está dando para sair. Eu acho que a live de hoje merece um artigo, hein? Um artigo científico aí, para a gente começar a colocar, sair do patamar do diálogo e começar a fazer a coisa fluir de verdade. Então, amigos, de repente a gente pode montar aqui um trato, né? Hoje foi uma semente e a gente vai regando aí, né? De repente a gente faz um recorte melhor, como foi a primeira vez. Também eu peço desculpas aí pelo fato de eu ter espalhado a brasa aí para tudo que foi lado aí. A gente focar mais, pegar um ponto de focal, né? E a gente faz outras lives, né? Focando mesmo, né? Então a gente discute PPP. PPP, por exemplo, como elemento de transformação social. O único elemento hoje que tem alguma chancezinha do trabalhador escapar do outro lado é o tal do PPP. Por quê? Porque o PPP é o único documento que eu pego a mentira. Aqui, se eu quiser, tem por R$60 lá no sindicato. Não, ótimo. Não, mas é isso. O senhor manda a rescisão, o registro de empregado, que o cara faz? Então, amigo, é isso. Assim, o único documento que a lei coloca na mão do trabalhador é o PPP. E eu digo que o PPP, eu estou sugerindo aqui para vocês, pessoal. Estou sugerindo que a gente marque aí outras lives, né? Professor, aproveitando aí a deixa aí, poderia dar a sugestão do nobre colega aí, fazer pelo menos uma live dessa por mês, semanal, quinzenal, não sei qual a disponibilidade do tempo, para poder seguir com esse trabalho, que é um trabalho que realmente vale a pena ser replicado. Aproveitando também a oportunidade aqui, vamos fazer logo o merchan
da nossa live de quinta-feira, que será sobre saúde do trabalhador em 2020, onde o senhor vai falar sobre os desafios e as oportunidades, vai fazer uma retrospectiva e uma perspectiva. Então, quinta-feira, nesse mesmo horário que iniciou essa, às 19 horas, vocês estão convidados lá, nesse caso vai ser no meu canal, no meu canalzinho também lá do YouTube, canal do engenheiro Kleber Santos. Então, todos estão convidados também. Então, pessoal, a professora Luma, o professor Ciro, eles têm aí vivência de rede. Eu ainda sou analfabeto aqui em negócio de rede social. Estou aprendendo, o professor Kleber está me ensinando aí, o Luma, o Ciro. Luma e Ciro, vocês toquem isso aí do jeito que vocês quiserem aí, divulgação, quiser montar um esquema de a cada 20 dias ou a cada 30 dias, a gente montar uma pauta, pode ser... Eu sempre acho que esses diálogos são sempre muito produtivos. Então, eu topo e vamos embora, vamos botar esse negócio para frente e vamos causar aí, porque isso está precisando. A gente montou... Você não sabe a honra que o senhor me dá com isso. Até porque em setembro desse ano eu estava num evento de marketing digital, na minha área, mas eu gosto muito da coisa toda, e eu estava com o professor Tiago Fred. Sim. E eu disse assim, Tiago, eu vou arrastar o Paulo para a internet. Aí na mesma hora eu falei com a Luma, e assim, para mim é muito satisfatório, porque a internet precisa de monstros assim como você, com todo esse conhecimento e essa didática de passar conteúdo. É muito bacana isso. Assim. Se a gente for pegar artigos... falei com o aluno várias vezes, não, ele tem um bocado de artigo, tem livro, tem isso, tem não sei o quê, mas cadê os vídeos desse homem na internet? Então, é muito bom isso, assim. E a gente poder contar com a participação como o professor Kleber e trazer outras pessoas, eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que rapidinho esse canal vai ter uma crescente, porque nós estamos num momento de crescimento exponencial da coisa toda, né? Então, já começamos um movimento revolucionário do SST no país. Muito bacana. E eu fico feliz de estar fazendo parte desse início, desse pontapé inicial. Tem que ligar o microfone, professor. Tem que ligar o microfone. Tem que tomar um aqui para comemorar. A gente que fala tanto, assim, eu que defendo o SST, eu acho que a gente tem um campo imenso aí para trabalhar. A gente tem que reformular muita coisa. Acho que essa gestão nova que está chegando aí é que realmente vai fazer a diferença. A gente tem que pensar diferente, né? Para fazer diferente, a gente precisa reconstruir essas bases. E eu fico extremamente feliz de poder compartilhar e aprender assim, imensamente toda a vida que o Paulo fala. Para mim é como se abrisse a cabeça e colocasse o conteúdo assim dentro e de uma forma de vida. Né? Eu acho que a coisa mais difícil que a gente tem hoje é de ter uma colaboração vivida. E a gente poder ter essa experiência através do Paulo, que tem uma vivência extremamente vasta na área, trazer o conteúdo de forma experiencial é que faz com que a gente realmente transforme esse processo de só internalizar a norma. Amigos, que bom. Vê só. Então, vamos lá. A gente montou uma pauta para o ano, com datas para o ano, com temas. No meio do caminho, se a gente perceber que algum tema se sobressaiu, a gente altera, não tem problema, altera o conteúdo e a cronologia e tal. Mas o importante é que a gente passe para os nossos colegas, né, os que estão ao vivo e os que vão ver depois, um calendário que a gente, né, porque o professor Kleber trabalha com isso, vocês dois trabalham com isso, isso que eu falo é SST, né, pessoal? SST numa visão ampliada, numa visão propositiva de melhoria do processo produtivo, de trazer o empregador para esse lado bom da produção, né? A gente aqui não está preconizando, não está... dizendo que empregador é ruim, né? Na fala, às vezes isso fica como destaque, né? Mas o que eu coloco que é ruim é o sistema, no qual o empregador é obrigado a funcionar dessa forma. Então, assim, ele é refém do sistema. Esse empregador hoje é refém do sistema. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo da gente, inclusive, trazer para o lado do debate aqui o empresário. Porque não dá apenas o trabalhador ele vai resistir.
que ele está no polo receptor de ordem, né? E se você tem uma ordem que já está limpa, já está séptica, né? A cabeça do empregador já está alinhado com alavancagem do capital, né? Valor agregado do produto, ele já está com um diferencial competitivo no mercado, enfim. Esse empregador, ele saindo na frente, ele vai ter um retorno do capital investido, né? Eu fico muito feliz, agradeço demais aí, pessoal. Infelizmente, eu viajei aqui, terminei não abordando a temática, né, com a profundidade que... Mas a gente pode abrir outros, viu? Pode montar outros aí, pessoal. O que eu quero ver é o que eu vi lá em São Paulo. A galera tudo doida, querendo brigar, querendo ganhar no grito. É isso que eu quero. Vamos trazer o Paulo para Fortaleza para a gente provocar essa inquietação toda aqui dentro. Vamos sim. Amigos, eu estou disponível para vocês aí, estou muito feliz, assim, é uma oportunidade. Era para eu ter te perguntado isso antes. Tem landing page pronta? Tem. Tem? Então, onde é que está esse link? Está no Instagram? Vou passar aqui agora. Coloca no chat o link. Pessoal, o professor Paulo vai colocar no chat aqui para a gente um link para que você possa solicitar esse material que ele preparou para hoje, que a gente acabou meio que fugindo do tema, mas assim, acredito que seja muito técnico e muito pontual esse material dele, até porque ele é muito bom por isso. Então, você faz o cadastro aí, ele vai te mandar por e-mail esse material que ele preparou, e acredito que ele vai começar a enviar dicas também por e-mail sobre toda que tem mudado na área de SST, que mudou com a lei da reforma, e por aí vai. Tá? O homem, vocês viram aí que, para quem não conhecia, ele deu só uma canja aí do que ele tem por dentro. Então, o professor sumiu da tela. Eu acho que ele deve ter caído sem querer. Mas eu acho que daqui a pouco ele aparece para colocar isso. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein, doutor Kleber? Eu fiquei com pena do pessoal lá em São Paulo, porque o homem batia com tanta vontade que eles falam zongos assim. Mas ele é bem espontâneo, ele fala o que vem na telha, feito a gente fala aqui no Nordeste, ele fala na bucha, né? Ele não tem papas na língua e fala o que realmente... Como é? O bom não é porque ele fala... Terminou muita gente inquieta lá em São Paulo, o pessoal se debatendo depois da formação. Com o bom é que ele fala por falar, ele fala... conhecimento agregado aí. Ele fala com conhecimento de causa, né? Ele tem embasamento científico para poder falar do que ele está realmente propondo. Ah, sim, claro. Aí que a ligação, ele está me ligando aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, mas aí, enquanto isso, mande alguma dúvida em comentário, compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Vamos para cima. Aproveita e segue o professor Paulo lá no Instagram, professor Paulo Rogério. Como o professor Paulo fala, comentários, xingamentos, né? Com certeza. Né? Segue todo mundo lá no Instagram, tá todo mundo sempre postando conteúdo, trazendo novidades. Ele conseguiu se reconectar? Até agora não. Novamente, mas é isso, pessoal. Vou colocar aqui um link para vocês. E como ele fala, comentários, xingamentos ou qualquer outra coisa, pode deixar aí. Conseguiu botar o link? Até agora não. Ele tá... Deixa eu acessar aqui para ver o que está ocorrendo com ele. Não, ele vai me passar aqui, eu vou colocar aqui no chat. Só vai ele passar.
O dono da casa saiu, deixou a gente tomando conta da sala, tá vendo? Agora que a gente faz festa, né? Porque o homem, né? Um monstro. Mas foi bem válido, né? Achei que foi bem válido. O que é que você achou, Cleber? Inclusive, é um prazer ele conhecer, que eu não conhecia. Primeiro contato. Igualmente, o prazer é todo meu. E desde já, convidar vocês dois a entrarem ao vivo na terça-feira, se vocês tiverem a oportunidade de estar linkados, para entrarem ao vivo na nossa live lá e vocês dar a sua opinião. Certo? Excelente. Eu vou enviar o link para vocês na live lá e vocês dar aquele privilégio de nos presentear com a presença de vocês e dar uma palazinha também lá. A gente é que agradece ao convite, né, e a parceria aí que se firma para a gente levar essa colaboração constante adiante. Eu sempre gosto de fazer. Eu sempre gosto de fazer o comercial aqui da minha lagoa, da minha terra. Vocês conhecem aqui a nossa capital, Maceió, o interior? Não conheço. Eu não conheço também, mas eu pretendo conhecer em breve. Vocês precisam conhecer, viu? Pegar aqui o link do professor Paulo. Então, assim, vamos encerrar e aí eu peço que vocês mandem pelo Instagram dele, né, ou pelo meu, pelo da Luma, ou pelo professor Kleber, o e-mail de vocês que eu peço para o professor Paulo encaminhar para vocês o material. Tá bom? É isso, vamos encerrar por aqui. Deixar a porta de casa, sair e fechar a porta da casa dele. Um abraço a todo mundo, obrigado, pessoal. Boa noite, gente, um abraço. Boa noite. Agora, quem é que vai encerrar lá no sistema dele? Ele vai ter que encerrar. Se ele estiver nos assistindo aí, peça para ele desativar. Vou avisar para ele. Avise para ele aí. Ele que tem que fazer o encerramento lá da live. Por enquanto, eu estou observando aqui, ainda está online. Vou falar para ele aqui. Tchau, gente. Tchau, tô saindo. Quinta-feira, todo mundo lá no canal Engenheiro Kleber Santos. Você bota lá no YouTube, pesquisa lá que vocês vão localizar. É um canalzinho pequeno. A transmissão vai ser pelo YouTube também, mas o Instagram é a mesma coisa, Engenheiro Kleber Santos. Você pode pesquisar lá, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o LinkedIn também. Vamos lá, vamos crescer essa família. Vamos sim, vamos lá. Até mais, gente. Tchau. Eu vou me desconectar. Vou fazer o seguinte, todo mundo se desconecta e eu acredito que a live sai. Eu vou me desconectar aqui também. Valeu. Saindo. Valeu.